Eu resolvi organizar, assim, todas as coisas que eu aprendi nesses 13 anos, né, em 10 passos. Primeira coisa que eu aprendi sendo publicitário e sendo músico independente simultaneamente, né? Perdi muito tempo pensando em meio esquizofrenia, puta, eu sou publicitário ou eu sou músico? Tem aquela coisa, publicidade, capitalismo selvagem, música, socialismo, anarquismo, não sei o que, essas coisas que a gente tem na cabeça, né? Primeira coisa que eu aprendi, não tem diferença, assim, é tudo a mesma coisa, né? Sei lá, à medida que eu fui vivendo, eu fui vendo que os sentimentos das pessoas, os apegos, os desejos são os mesmos na publicidade e na música, né? No meio musical também tem um monte de questões financeiras e questões de sacanagem e questões de manipulação de dados e manipulação da mente das pessoas, que muito parecido com o que a gente costuma acusar a publicidade de ter também, né? Então eu comecei a ver assim, que sei lá, que a configuração das coisas que aconteciam no salão da propaganda eram muito semelhantes às configurações que aconteciam nos festivais, assim. Então, tinha umas briguinhas, tem umas invejas, e putz, aquela banda é palha, por que convidaram aquela banda e não me convidaram? Então, no fundo, os ambientes são todos muito parecidos. E talvez a única diferença é que música é um ambiente um pouco mais relax. A gente ainda tem muita tensão. Assim. Eu conheci muita gente de cabeça aberta na publicidade, muita gente de cabeça fechada na música. Assim. Tem muita gente preconceituosa, né? Então, tanto faz no fundo, né? O que interessa são as pessoas. Segundo ponto, valiosíssimo, ainda mais nessa época que a gente está vivendo de uma revolução na publicidade. Eu aprendi muito bem como é que funcionam os segmentos. Essa questão do mundo indie, ou do rock, ou do hip hop, ou da música eletrônica. Ficou muito claro para mim como é que funcionam os segmentos, o que é preciso para falar com pessoas de um determinado segmento. E hoje a publicidade, cada vez mais, ela está se movendo para uma orientação menos, né, tiro de canhão e mais trabalhar nicho a nicho. Daí tem toda aquela questão do long tail e todas essas coisas. Quem tem alguma atividade paralela sempre vai saber como trabalhar qualquer outro segmento. Se o cara é apaixonado por games, vai fazer uma campanha que são pessoas apaixonadas por flores, pra mim é a mesma coisa. A pessoa que é apaixonada por música, é apaixonada por floricultura, dá na mesma, são paixões, as pessoas têm o mesmo tipo de mente, só muda um pouco o entorno. O que significa saber trabalhar com o segmento? Saber que é o seguinte, que pra tu falar com aquele segmento, tu tem que falar muito bem a língua dele, tu tem que ter pessoas lá de dentro, tu tem que ser aberto, tem que ser honesto, tem que ser participativo, né? Que é uma coisa que a publicidade não precisou ser durante muitos anos, porque ela foi baseada muito em ações de massa. Agora que a gente está entrando nessa época de ações mais pontuais, é muito valioso as pessoas olharem para suas atividades paralelas, verem como é que elas trabalham e tentar trazer isso para os trabalhos de publicidade. Acho que enriquece muito. Eles são valiosíssimos. A melhor coisa que a minha banda fez foi lá pro 99, a gente decidiu, não muito conscientemente, a gente começou a viajar muito. Era uma época que as bandas daqui do Rio Grande do Sul não viajavam muito para fora para fazer show. A gente recebeu uns convites e durante uns 2 anos a gente começou a botar grana, assim, vamos pagar do nosso bolso a passagem e vamos tocar. Agora, olhando pra trás, eu vejo que tinha uma lógica. Foi bem mais interessante ser conhecido tocando ao vivo do que ficar fazendo contatos e esperar que as pessoas venham atrás do CD. Então, ir pra rua, né, conversar com as pessoas dos festivais, com os produtores, com os jornalistas, conhecer cidades diferentes. Uma experiência, assim, única e maravilhosa. Quarto ponto, a gente toca desde 93. Hoje a banda é uma atividade econômica autossustentável que ainda gera uma certa renda mensal, não muito alta, aí não dá para sobreviver, né? Mas é uma banda saudável, assim, economicamente. Mas não foi assim durante muito tempo. A gente passou por altos e baixos. É obstáculo atrás de obstáculo. Se der importância para todas essas coisas, não vai durar um ano a banda. Outro ponto bem interessante também para o momento da publicidade que a gente vive hoje, né? É o fato de que quando tu tem banda, tu é tudo, né? Então, não dá pra simplesmente, vou sentar aqui, vou compor, minha música vai acontecer, pessoas vão fazer com que ela seja conhecida. Sendo uma banda independente, a gente teve que aprender a criar, né, a produzir, a dar um jeito de fazer a coisa andar, né, produzir os CDs, produzir os shows e também vender. Então, chega o show lá, tem que botar a banquinha, né, pra vender, tem que... É chato, eu não curto muito essas coisas, mas, a gente tem que fazer. A publicidade também tá terminando essa era. Eu vou lá, crio os roteiros, quem produz, não sei, não quero mais saber. Hoje a gente já vê gente em agência e tem estruturas também diferentes. A dupla, né, se junta com outras pessoas e já cria, já filma, ilustra o projeto de uma outra maneira mais aberta, assim, né? Eu acho que esse é o futuro da publicidade. Sexto ponto, achar informação em locais não óbvios. A gente teve no Santander curso de processo criativo com Charles Watson.
costuma falar que assim, que não existe informação inútil. Toda informação que tu recebe, ela tem alguma utilidade, tu só não sabe quando que tu vai usar ela, né? Mas tu tá recebendo respostas para problemas o tempo inteiro. Eu resolvi muitos problemas meus de publicidade com informações que eu recebia da indústria musical. A indústria musical é um pedaço importante da indústria do entretenimento no mundo. Dei conta que acompanhando os movimentos da indústria musical, eu tava acompanhando os movimentos da economia. Quando tu faz parte de um segmento, ele é interligado com coisas que estão acontecendo no mundo, ele não é isolado, né? E isso te fornece muita informação interessante que vale a pena aproveitar. Sétimo ponto, muito fundamental, isso é bem complicado de falar, por isso que eu botei não pensar só em dinheiro, né? Porque tem muita gente que acha assim, músico independente, né? Outros têm algum outro tipo de trabalho independente, quer dizer assim, tá, então assim, vem tocar de graça aqui, tu é apaixonado por música, né? Então é paixão, é teu hobby, tem tocar de graça aqui, a gente dá a passagem. Não é bem assim. A grande questão, parte das pessoas que trabalham com empreendimentos independentes se preocupa com dinheiro, mas acaba até ganhando mais dinheiro ou indo pra frente, porque não estão preocupados só com dinheiro, porque se preocupasse só com dinheiro, não ia fazer porque a coisa não segue uma lógica. Por exemplo, pegar uma cidade que era conhecida no mercado musical como o berço do sertanejo e em 7 ou 8 anos transformar numa cidade que é conhecida como o berço do rock underground. Qual empresa, qual marca teria capacidade de fazer isso? Eu não me lembro de nenhum case tão radical, né, de mudança tão radical. E não sei se isso conseguiria ser feito por uma empresa e por dinheiro. O dinheiro foi um meio para que eles pudessem levar o negócio adiante. Se eles pensassem em dinheiro, eles tinham parado no segundo ano, né? Porque durante um bom tempo não deu grana, então deu, tchau, quero ganhar dinheiro com isso, não tá dando dinheiro, eu vou fazer festival sertanejo. Eles acabaram gerando um mega case inédito, muito interessante. Eles simplesmente desconheceram todas as regras da indústria, numa época que o CD ainda era muito forte. Eles lançaram vinil. Qual é a questão do conectar-se? Uma outra coisa que eu aprendi nesses anos de banda é se conectar com pessoas. As coisas mais interessantes que eu fiz, tanto no trabalho em publicidade quanto no trabalho com a banda, são onde eu conheci pessoas interessantes e eu acabei formando algumas amizades. Às vezes nem amizades, mas tu forma alguns laços interessantes. É da onde saem as coisas mais legais, né? Nono ponto, que em publicidade é o seguinte: tu começa a muito cedo ganhar dinheiro, né? Não ficar rico, mas tu ganha mais que a maior parte dos teus colegas que estão fazendo sociologia. E tu começa a conviver com muita referência sofisticada, né? Essa coisa do publicitário de absorver bastante informações sofisticadas, né? Externas, são de fato importantes, mas também é um passo para o cara começar a ficar meio fresco. Foi importante assim, eu ter esse trabalho da banda porque me manteve muito o pé no chão, aproveitar os pequenos prazeres. Vida de banda independente, né? Que nem vida de publicidade, é cheia de obstáculos, cheia de perrengue, altos e baixos. E se quando as coisas dão certo, assim, a gente não aproveitar, tu não vai aproveitar nada. Eu, quando viajo com a banda, eu trato de aproveitar meio que microférias. Um resumo de 3 pontos, assim, para as pessoas guardarem dessas questões todas. A melhor coisa a se fazer, acho que em qualquer situação, é esquecer as regras da indústria que a gente está trabalhando. Esquecendo as regras, o pessoal de Goiânia conseguiu fazer o que eles fizeram. O segundo ponto é que não dá pra fazer nada sem paixão. Não dá pra fazer nada que tu não tem envolvimento inteiro com a história. Em publicidade, como a gente tem que trabalhar diariamente com isso, é muito difícil, eu acho que acontece só em alguns trabalhos. Não acho que seja possível trabalhar com paixão todos os dias, 24 horas por dia. A banda é mais fácil porque, né, a gente tem uma outra relação com a banda. A gente toca esporadicamente. Talvez se eu tivesse a banda, trabalhasse, fizesse 5 shows por semana, talvez eu, tivesse a publicidade como hobby. Terceira dica, eu acho que também é a base da publicidade hoje em dia, né? A gente está vivendo uma época em que os pontos de contato, né, as mídias estão se dispersando, né? A gente tem muitos trabalhinhos em diversas mídias, é muito mais complicado trabalhar nesse sentido. Então é muito importante que o conteúdo que a gente coloca nessas coisas seja relevante para as pessoas de alguma forma, né? Não precisa ser relevante do ponto de vista social, né? Mas só se tu tem um consumidor, né, que tem um produto que ele curte muito conteúdo para um comercial, para qualquer tipo de ação, que esse conteúdo seja relevante pro cara, né? Não precisa ser uma coisa mega profunda, mas que no mínimo seja uma coisa que ele vá curtir, se conectar, né?